Padre Fábio, meu filho tem 28 anos e está tendo um comportamento absolutamente infantil. Parece que está voltando para a adolescência. O que nós podemos fazer para ajudá-lo? Esse é um problema sério no mundo de hoje, viu? O prolongamento da adolescência. O que é a adolescência? É justamente, qual que é a grande característica da adolescência? A mutação. Não sou mais a criança que eu era, mas também ainda não sou o adulto que eu vou ser. Aí, nesse processo de transição da criança para o adulto, eu passo pela adolescência. Por isso que tem todo aquele desequilíbrio hormonal, a gente fica com a cara cheia de espinha, a voz morta, não é assim? As meninas começam a ficar mocinhas, tudo está diferente. E fica trancado dentro do quarto o dia inteiro, aborrecido, né? Não quero falar com ninguém. Adolescente é tudo revoltado na maioria das vezes, né? Gosta de contestar. Nada do que você gosta ele vai gostar também. Tudo ele vai se opor. É um processo natural, gente. Não sabe quem ele é. Ele está modificado e ele ainda não conseguiu saber quem ele é. Veja bem, essa fase é a fase da instabilidade. Ele amanhece querendo ser médico, ele vai dormir querendo ser aviador, ele amanhece no outro dia querendo ser advogado, vai dormir sendo contabilista e assim vai, não é verdade? Você que tem filho adolescente, cada hora quer uma coisa. Passa por tudo. E felizmente essa fase passa. Porque se não passasse, ninguém iria casar, ninguém iria amar para a vida inteira, ninguém iria ter uma profissão, ninguém iria se dedicar do início até o fim num processo, de uma situação, ia viver a instabilidade, ia ficar nessa moleza que é própria dessa transição. O adolescente não tem culpa dele estar nesta mudança. São os hormônios, gente. Quem manda em nós são os hormônios. Para você ficar feliz, você produz hormônio. Para você ficar bravo, você tem um hormônio que te faz ficar bravo. Para você crescer, você tem um hormônio que te faz crescer. Para você dormir, você tem um hormônio que te faz dormir. Para acordar, tem hormônio que faz acordar. A vida é hormônio o tempo todo, sendo descarregado. Por isso que a gente tem que comer de 3 em 3 horas, você sabia disso? Para emagrecer. Se a gente tem uma regularidade na alimentação, olha que coisa fantástica. A regularidade da alimentação de 3 em 3 horas faz com que a descarga hormonal que acontece nesse intervalo de tempo, ela possa agir favorável a você. O adolescente, ele tem toda essa desordem. Tudo isso está desordenado dentro dele. Então ele não consegue ser estável. Ele não consegue manter uma decisão até o fim. O prolongamento da adolescência é quando nós não saímos, ou até mesmo por um momento a gente sai desse processo, e depois a gente começa a viver essas instabilidades que são próprias da adolescência. Aí você tem homem de 40, de 50, de 60, não importa a idade, mulheres que estão voltando à adolescência, porque justamente o mundo nos infantiliza demais. As estruturas sociais que nós vivemos, elas são terríveis nesse aspecto. Nós temos uma literatura absolutamente infantil, sendo publicada cada vez mais, e literatura de banca, eu digo, jornais, revistas, que nos infantilizam, que nos retiram da nossa vida, que nos coloca prestando atenção na vida dos outros, nos desfocam, a gente fica desfocado o tempo todo. Veja a programação muitas vezes da televisão à tarde. É aquela pessoa que fica o tempo todo o que aconteceu na novela das 8, como é que foi feita aquela filmagem, o que a mulher vai fazer, o que vai acontecer. Pelo amor de Deus, junta 3, 4 marmanjos para ficar discutindo o que vai acontecer na novela. E a gente fica lá 3, 4 horas assistindo isso. Ou então depois você vê toda uma programação expondo os problemas dos outros como se aquilo fosse um atrativo, né? Uma programação de qualidade. Leva lá, eu não dou certo com meu marido e vai para a televisão para discutir isso. Enfim, o processo de infantilização está o tempo todo, porque por mais que você pense que você não se deixa influenciar por isso, a gente se deixa influenciar sim. Quando a gente fica entretido, né? Entretido com essas banalidades, a gente deixa de cuidar da nossa vida. Infantilidade, esse processo da adolescência prolongada, é a gente justamente não querer a responsabilidade da vida. Muitas vezes, minha filha, essa postura que é muito própria de pessoas que retornam à adolescência e começam a ter um comportamento infantil, está justamente ligada a esse processo que é absolutamente presente no nosso dia a dia, na nossa vida, está em mim, está em você,
que é justamente a gente querer fugir das responsabilidades. Então, diante de um problema, diante de uma dificuldade, agir de maneira adulta significa: esse problema é meu e eu vou cuidar dele. Agir de forma irresponsável, adolescente, infantil, sei lá, é você dizer: eu não tenho nada com isso, eu não vou fazer nada, deixa assim mesmo, tá ótimo. Não, é aquela velha história: eu não tô nem aí. Não tinha uma música que cantava isso o tempo todo? Tô nem aí, tô nem aí. É bem isso mesmo, não tá nem aí não. Não quer nem saber do problema. Inclusive, a Veja trouxe uma reportagem muito interessante, há umas 2 semanas atrás, a respeito do prolongamento da adolescência na vida dos homens. Tratou especificamente dos homens. Não, falou das mulheres também, mas a grande maioria que foi retratada ali foi justamente a história de homens que aos 40 anos ainda estão indo para as baladas como se fossem meninos de 18, 20 anos. Que ainda não conseguiram estabelecer um relacionamento duradouro com ninguém, cada dia fica com uma, enfim, tem um comportamento que não é próprio de um homem de 40 anos. Um homem de 40 anos, ele já está muito mais centrado na vida do que aquele que tem 20, não é verdade? Processo histórico. Mesmo porque vai um dia, esse povo muito baladeiro, você escuta deles, é confissão: não aguento mais isso. Isso é fase passageira, isso é temporário na nossa vida. Você muda o seu jeito de se divertir. No início você gosta daquela balada barulhenta, daquela montoeira de gente. Depois você começa a perceber que você já está preferindo um barzinho, onde você pode conversar melhor com seus amigos. Até o dia que você vai para uma gafieira. Quando você chegou na gafieira, meu amigo, você já cruzou o Cabo da Boa Esperança. Gosta de bolero, né? Tango. Enfim, é a fase da vida. São os processos que a gente vai vivendo que vão diferenciando justamente, vão mostrando que nós não somos mais aquelas mesmas pessoas de antes. A coisa melhor que tem é quando a gente encontra com outro: nossa, como você está diferente, mas para melhor. Como você amadureceu. É ótimo ouvir isso, não é verdade? Triste de você olhar: nossa, gente, continua do mesmo jeito. Mudou nada. Significa que nós não estamos deixando a vida nos amadurecer. Olha, todos nós estamos sujeitos ao problema da adolescência prolongada, viu? Não é só o filho da mulher ali, não. Eu estou com esse problema, você pode ter esse problema, quando a gente descobre que às vezes a gente corre sim da responsabilidade e a gente quer ser eternamente aquele menininho que precisa ser cuidado. Não. Uma das características da maturidade é justamente que no início, quando a gente é criança, nós precisamos todas as atenções voltadas para nós. Um dos aspectos que indicam que a pessoa amadureceu é quando ela deixa de ser o foco e ela começa a prestar atenção um pouco mais nos outros. Este é um bom sinal para nós identificarmos que a gente amadureceu. É o que eu desejo, que você possa descobrir hoje, antes de dormir, que você faça aí o seu balanço para saber onde é que você está nesse processo de maturidade. O que é que você tem feito da sua vida? Como é que você tem cultivado seu coração? Como é que você tem se portado na vida? Será que você já assumiu a responsabilidade que você precisava assumir diante da sua família, diante dos seus amigos, diante do seu trabalho? Será que você já conseguiu reconciliar dentro de você as fases da vida que precisavam ter passado e que precisavam amadurecer para serem diferentes dentro de você hoje? São as perguntas que Deus nos faz. Porque cada vez que Ele olha para nós, outra coisa Ele não quer, senão nos amadurecer. E a gente volta a dizer que a palavra é sempre uma palavra que faz bem ao nosso coração. Deus continua acreditando em você, Deus continua acreditando na sua maturidade, e você não está condenado a amanhecer amanhã do mesmo jeito que você foi dormir hoje. Porque alguma coisa pode acontecer dentro de você, e isso eu lhe garanto. Derrame sobre a sua vida, sobre o seu coração, a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.